Pedrinho, fim da reunião, né? A gente sabe que é um início, existem outras etapas a serem cumpridas para, de fato, né, a Liga ser efetivada, mas eu queria que você falasse como foi essa primeira reunião. Eu acho de suma importância por diversos aspectos. Apesar de fazer parte de uma liga que não é, obviamente, organizada pela CBF, eu acredito que os clubes ainda não têm capacidade para os próprios gerirem uma liga, por diversos aspectos. A competição, para mim, ela é extremamente desportiva. E aí, antes de concluir o meu raciocínio, a minha solidariedade ao presidente João Paulo do Botafogo. Porque uma coisa é a rivalidade do campo e outra coisa é um problema institucional. E no momento mais importante da história do Vasco, onde nós tivemos um problema gravíssimo financeiro através de uma empresa do antigo sócio, eu não recebi uma ligação de nenhum clube prestando qualquer tipo de ajuda, não financeira, de qualquer tipo de ajuda pelo momento que a gente enfrentava. Pelo contrário, muitos clubes, através da Liga, que a Liga fez uma nota criticando a minha ação contra o antigo sócio. E recentemente, e aí eu estou falando da pessoa, não estou falando da instituição, o presidente do Flamengo, estou falando do presidente, não da instituição, sobre a sua prepotência e arrogância, ficou falando diversas vezes num tom que não me agrada, mas eu esperei, escutei calado para falar em algum momento. Quando eu pego um empréstimo com a Crefisa, e o empréstimo é feito porque o CDI era mais baixo, com isso eu pago menos, a preocupação dele não era o empréstimo. A preocupação dele, e de forma muito indireta, porque você pode ser direto no que você fala, e ele não foi direto, mas ele insinuou. Ele insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco o jogo para o Palmeiras de 3-0. Então ele está ali colocando em dúvida o meu caráter, o caráter do meu treinador e o caráter de um elenco de 30 jogadores. Então eu tenho que chegar para o meu treinador, falar que eu tenho que perder o jogo, o meu treinador tem que ser filha da mãe, como eu sou, falar para os jogadores, todos os jogadores também, sem caráter, para a gente perder um jogo de futebol, porque eu peguei um empréstimo de uma empresa que vive de empréstimo. Então, assim, como é que eu posso acreditar que uma liga vai funcionar sob o controle de pessoas que administram um clube? Não posso acreditar nisso. Você conseguiu falar isso na reunião de hoje? Não, isso foi debatido porque hoje foi uma apresentação da CBF para ela organizar uma liga. Então, o clube hoje, ele não tem mais... Os clubes hoje, para mim, de forma pessoal, eu sou muito verdadeiro, não me importo com a consequência dessa minha fala, eles não têm capacidade para gerir uma liga, por diversos aspectos. Primeiro é o que eu te falei, que a minha diferença desportiva é uma coisa. Eu posso ganhar ou perder do meu adversário. Eu posso gerir mais receitas que o meu adversário. E isso vai me dar a possibilidade de fazer um time mais forte que o meu adversário. Com isso, eu posso ganhar do meu adversário e a torcida comemorar e brincar com a torcida adversária. Isso é um ponto. Outra coisa é, na minha situação específica e na situação do Botafogo, um investidor ou um proprietário que chega para sanar as dívidas do clube, causa um dano imenso no clube, e nenhum clube se prontifica a ajudar, porque eu quero ter uma diferença gigantesca, e aí já não é mais desportiva, e aí também já não é de geração de receita, aí é um problema causado de forma institucional com um clube que pode cair numa massa falida, e é isso que eu quero dos meus adversários, que são meus adversários, não são inimigos. Isso é um ponto. Outro ponto é o ainda dono do Botafogo, o Textor, que qualquer comentário que ele tenha que falar sobre a situação do Botafogo, ele desrespeita o Vasco da Gama. E já não é a primeira vez. Então, ele tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não sabe o que é o Vasco da Gama para ele brincar com certas frases. Eu tenho muito respeito ao Botafogo,
a todos os outros clubes e principalmente aos torcedores do Botafogo, que são crianças, adultos, idosos. Por isso a minha solidariedade à instituição e ao João Paulo. Eu não sei o que vai acontecer com o Botafogo e não me interessa. Me interessa se João Paulo precisar de ajuda, se o Botafogo cair numa massa falida, se tiver qualquer dificuldade, eu me coloco à disposição para contribuir com o que eu puder, o jurídico, a forma que eu puder ajudar. E o posicionamento dele é um posicionamento de bravata, de gestores que muito tempo fizeram parte do futebol, com frases para causar um impacto, para agradar e fazer um carinho no torcedor, que não faz parte da minha gestão nem do meu caráter. Então que fique muito claro que o Textor tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não vai brincar mais com o nome do Vasco da Gama da forma que ele está brincando. E por isso que eu acredito numa liga organizada por um órgão que é a CBF. Ponto. Porque a gente não tem um companheirismo entre os clubes. Isso é verdade, não tem. Porque no momento que eu mais precisei, ninguém me ajudou. Aí quando eu começo a me reestruturar, as pessoas querem saber quem é o presidente do Flamengo para saber com que eu pego o empréstimo, quem vai ser o meu investidor. Quem é ele? Ele não é o presidente da CBF. Por que ele quer se meter nisso? Mas essa arrogância e prepotência que ele tem passa de todos os limites para a gente ter uma liga organizada pelos clubes. Por isso que o que a CBF fez hoje foi sensacional. Tem muitos aspectos, muitos tópicos que têm que ser debatidos, né, que tem que ser devolvidos para a CBF para a gente construir melhor isso, mas a ideia foi sensacional, que foi até uma avaliação das próprias gestões anteriores da CBF. Né, de entender o que a gente precisa melhorar como futebol e o que a CBF precisa melhorar como gestão.